Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cíntia Silva e esse é o canal da Ecovila de Laodiceia. Somos um projeto de Ecovila cristã e nosso objetivo é nos preparar para a vinda de Jesus Cristo. Então esse é o nosso primeiro vídeo e o tema selecionado é sobre a volta do nosso Senhor. Esse tema ele é muito importante para esclarecer as principais dúvidas sobre o arrebatamento e os motivos que nos levam a nos preparar para este grande evento que já está muito próximo. Então, se prepare, pegue sua Bíblia, acredite no nosso Senhor Jesus Cristo e tenha um ótimo estudo. A volta gloriosa de Cristo. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, temos o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, essa é a versão de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Aqui temos destacado a palavra alarido, que significa gritaria de guerra e clamor de combate. Ok, então vamos analisar aqui a versão revista e atualizada. Não tem essa palavra alarido. Então, o que tem aqui é o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok, vamos analisar a Bíblia do Rei James Fiel. E o mesmo Senhor descerá do céu com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Brado significa voz forte e enérgica, de forma a ser ouvida longe. Ok. Mesmo que retiremos a palavra brado e alarido, que significa nos dois um grande barulho, um clamor, né? Uma voz forte, podemos destacar que a volta do Senhor está identificada com a trombeta de Deus e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok, vamos dando continuidade. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23, temos: porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui temos a confirmação que haverá uma primeira ressurreição no retorno de Cristo. Ok, então o Senhor irá retornar com trombetas, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguinte, em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, temos que: eis aqui vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, isso ocorrerá na última trombeta, os mortos ressuscitarão. Isso será tudo em um momento, no abrir e fechar de olhos, e que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa é a segunda vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Aqui temos que destacar a palavra
apostasia. Ela significa rebelião. E ela tem umas duas faces de colocação. Ela tanto pode significar a apatia em relação à fé, também como rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo, ou seja, uma grande perseguição à Igreja verdadeira de Cristo. E isso também irá ocorrer com a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Seguindo adiante nesse capítulo, no versículo 9, temos a informação que esse anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e que com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, mas o Senhor o desfará com o assopro da sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. O Senhor irá destruir esse anticristo no seu retorno. Ora, então haverá a manifestação do anticristo, o mesmo que está descrito no Apocalipse 13 e em Daniel 11. Faremos um estudo específico sobre esse anticristo mais para frente, para não haver nenhuma confusão quanto a esse tema, porque muitos dizem que não existe anticristo, que são muitos anticristos e que ele não se assentará no templo de Deus, que nós somos o templo de Deus. Sim, queridos, somos o templo de Deus. Mas este anticristo aqui está profetizado pelo Daniel, pelo profeta Daniel. E também está descrito lá em Apocalipse. Então não podemos fazer confusão, já que em 2 Tessalonicenses 2 está bem descrito quem é esse anticristo. Ok? Seguindo adiante. Então, a volta do Senhor será na última trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será num momento, num abrir e fechar de olhos, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E que o anticristo irá se manifestar e também irá ocorrer a apostasia. Agora vamos nos aprofundar no capítulo 24 de Mateus, onde acontece o sermão profético. Iniciamos aqui com o princípio das dores. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos e vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Aqui o Senhor diz que haverá muitos falsos messias na época da sua vinda, no princípio das dores. Não podemos confundir o princípio das dores. Haverá muitos falsos messias nesse século, principalmente nesses últimos dias. Vemos muitos falsos messias. Eu mesmo já achei uma lá na China, tem um outro na Rússia, tem um aqui no Brasil. Deve ter vários outros também, né? Que já juntam multidões, dizendo eles que são o próprio Messias. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Não vos assusteis, porque são apenas o princípio das dores. Essa palavra aqui, atormentados, podemos também chamar de torturados. Realmente isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos em nome de Cristo, sempre foram torturados, sempre foram massacrados. Por que a igreja acha que será salva nos últimos tempos? Porque ela é melhor que a igreja primitiva? Porque ela é melhor que a igreja da Idade Média? Porque ela é melhor que todas as épocas da igreja?
Fica aí um questionamento, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ora, sabemos que haverá muitas traições, irmãos entregando irmãos, famílias, né? Em quem podemos confiar? Haverá muitos falsos profetas. Eu nunca vi tantas profecias erradas na minha vida. Através da internet, a gente tem muito fácil acesso. Tem um lá que toda semana fala do apocalipse que vai acontecer aquele dia. Tem um outro que bate na Bíblia, que fala mal do nome de Jesus. E são vários irmãos, são muitos. Eles fazendo a obra de Satanás e não observa isso, como pode? É até engraçado, porque eu nunca vi tanto, são vários mesmo. Muitos ensinamentos errados, eles não falam da palavra do Senhor. Eles fazem sugestões, eles fazem conjecturas. O amor de muitos esfriará. Isso significa que não podemos depositar a nossa confiança em homens. Não podemos depositar nossa confiança em liderança. A nossa confiança deve ser somente a do nosso Senhor Jesus, porque somente Ele irá nos guiar. Como que você vai seguir um homem que já nem tem amor a Cristo? Ele serve apenas a Ele mesmo, a própria sua carne. Devemos saber diferenciar as pessoas e diferenciar os ensinamentos. Bom, estamos nos fim dos tempos porque sabemos que a internet ela é um canal de comunicação e que com certeza já levou a palavra para todas as pessoas. É difícil um local que não tem acesso a um computador, né? Existem muitos missionários que estão fazendo essa obra há muitos anos, levando a mensagem. Então, devemos analisar, né? A diferença que existia há um século atrás, a diferença, a dificuldade de transporte, de locomoção de um local ao outro, a viagem da comunicação. Hoje em dia tudo isso se encurtou, né? Vivemos numa aldeia global. Bom, continuando aqui na grande tribulação. Então, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sob o telhado, não desça tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Bom, é bom lembrar que o sermão profético ele se inicia quando Jesus ia saindo do templo e os discípulos se aproximaram para mostrar as estruturas do templo. E o Senhor profetizou dizendo que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então o Senhor profetizou, como foi descrito em Ezequiel, que Jesus, o Filho de Deus, iria profetizar contra Jerusalém. E realmente a queda de Jerusalém ocorreu em 70 depois de Cristo. Interessante, irmãos, é que Cláudio Joséfo, será que é Flávio Joséfo? Flávio Joséfo, que era um historiador, né, que registrou tudo o que aconteceu em Israel naquela época, ele descreveu com quase as mesmas palavras que Jesus Cristo. E
todos os cristãos que se recordaram da palavra de Deus, que lembraram da palavra de Cristo, quando viram que o imperador Tito, estava cercando lá Israel, que estava cometendo abominações dentro do templo, eles fugiram para as montanhas, eles se refugiaram nas montanhas da Transjordânia e sobreviveram ao grande massacre. Então, quando está escrito aqui que quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, isso tem dupla aplicação, porque em Daniel temos a profecia das 70 semanas. Em Daniel está descrito que realmente irá acontecer essa grande perseguição, essa grande tribulação. Então, isso aqui tem dupla aplicação, tanto para o que ocorreu em 70 depois de Cristo, quanto para o que vai ocorrer com a ascensão do anticristo nos tempos do fim. Então, quando você vê a ascensão do anticristo profanando o templo de Deus, saiba que é hora de fugir, que não é hora de fugir, não é hora de correr para trás para casa para pegar qualquer coisa, para esperar o seguro-desemprego, para esperar qualquer fazer. É hora de estar longe, porque haverá uma grande perseguição. Que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Esse é um sinal de que a perseguição será muito pior do que já ocorreu. Ela será a maior das tribulações, porque ela será a do verdadeiro anticristo no tempo do fim. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Realmente, irmãos, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Temos uma promessa de Cristo que eles não vão nos enganar, que o Senhor irá nos proteger e vai abreviar todo esse tempo de terror, de perseguição. Apenas devemos seguir o nosso coração e seguir as palavras do nosso Senhor. Não é hora de teimosia, não é hora de pensar nas coisas terrenas. Temos muito mais o que fazer. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, aqui sabemos que a volta do Senhor será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente. Que arrebatamento secreto é esse que eu não achei até agora? Vamos seguir adiante. Que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, que quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Aqui está muito claro, irmãos, que todo olho verá a volta do Senhor Jesus Cristo, que ele virá sobre as nuvens com grande poder e glória. E quem estiver marcado com a marca do Senhor será salvo. E quem estiver marcado com a marca da besta irá receber a ira do Senhor. Igualmente, quando vejo todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Gostaria de explicar o que significa essa passagem, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Porque essa frase foi uma das frases que me trouxe uma grande dúvida, me fez desacreditar em toda a palavra da Bíblia quando eu tinha 19 anos. Ninguém soube me explicar isso, e então me entreguei ao mundo secular, e só esse ano que eu voltei a estudar a Bíblia, me entreguei ao nosso Senhor, e Ele me trouxe a explicação do que significa isso. Quando ele diz que não passará esta geração, também tem dupla aplicação. Lembrando que o capítulo 24 de Mateus está dividido da seguinte forma. Do versículo 4 ao 14 está falando sobre o princípio das dores, o fim dos tempos. No capítulo 15, do versículo 15 ao 22, está falando sobre a destruição de Jerusalém, sobre a grande tribulação. E do versículo 23 ao 31 está falando sobre a volta de Jesus Cristo. Então, quando ele está falando que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, ele está falando para a destruição de Jerusalém, que enquanto ele estava fazendo o sermão, aquela geração presenciou a destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. E também quando ele diz que esta geração não passará, esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, é a geração que presenciar o princípio das dores. A geração que presenciar o princípio das dores será a geração que irá presenciar o retorno de Jesus Cristo. Porque são 70 anos uma geração. Então, esta geração que observar o início, o princípio das dores, é a geração que vai presenciar o retorno de Cristo. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, aqui eu vejo muitas pessoas na internet colocando um calendário lá falando Jesus vai voltar tal dia e vai ser naquele dia, naquele horário, naquele ano. Muitos patronos de igreja, né, que surgiram com este erro.
Mas está claro na Bíblia que ele diz que ninguém sabe, somente o nosso Senhor. Ora, se até em Daniel tem uma profecia sobre o fim dos tempos, mas o Senhor deixou bem claro que aqueles dias serão abreviados. Se um ano é como um dia para o Senhor, como que vamos determinar o tempo exato da sua volta? É difícil, né? Mas podemos seguir os seus conselhos e determinar a geração que ele irá retornar. Podemos determinar os sinais da sua vinda e nos preparar para isso. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro E estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, aqui, marcando o princípio das dores, sabemos que virá anticristos, as guerras e rumores de guerras, fomes e pestes e terremotos em vários lugares, torturas, mortes e perseguição. Irmãos, quando eu montei este slide, eu percebi que se tratava exatamente dos cavaleiros do Apocalipse. Então, o próximo estudo será sobre os cavaleiros do Apocalipse. E a volta do Senhor se dará na última trombeta de Deus. Não será na primeira, nem na segunda, será na sétima trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, num momento, num abrir e fechar de olhos, e que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Haverá a revelação do anticristo, ocorrerá a apostasia, muitas traições, falsos profetas, o amor de muitos se esfriará, a pregação da palavra de Deus irá a todo mundo, e assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda de Cristo. Então o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, ou seja, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Também essa é a sequência que marca o sexto selo do Apocalipse. Esses são os eventos apocalípticos, são os eventos de uma grande catástrofe global, uma grande catástrofe mundial, que também já estamos presenciando, já está sendo previsto pelos próprios cientistas. Esses dias eu observei muitas informações sobre a inversão dos polos magnéticos, do enfraquecimento do campo magnético. Isso não é por mera coincidência. Isso já estava previsto pelo nosso Senhor. Então, em Apocalipse 6, versículo 15 diz: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eu acho que eu vi esses dias falando que eles estavam construindo naves, né, para refúgio, para nos abrigar de alguma catástrofe. Mas sabemos que eles não têm essa tecnologia, eles não podem sair da atmosfera, eles não irão para outro planeta, eles vão para debaixo da Terra. Por isso que tem muitos bunkers já construídos, alguns refúgios, né? E muitos deles sabem disso porque eles são estudiosos, eles sabem que já está profetizado e o que vai acontecer.
E eles diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Pois é. Seguindo adiante no próximo capítulo, diz que os israelitas fiéis serão salvos desses perigos iminentes. O Senhor dá ordem aos seus anjos para não danificar a terra, o mar e nem as árvores, até que tenha assinalado todos os seus servos. Então, meus irmãos, você está preparado para receber o selo de Cristo? Para se proteger da grande calamidade final? Ou você vai realmente receber o selo da besta? O selo do anticristo? Porque se levantará o anticristo antes do tempo do fim para enganar, se possível fosse até os escolhidos de Deus. Mas aqueles fracos da fé, aqueles que cairão na mentira, irão ou por fraqueza, ou por desespero, ou por engano, aceitar a marca da besta. E daí não serão protegidos pelo Senhor no fim dos dias, porque o Senhor irá levar a sua igreja antes do final. Pois é, eu acredito realmente que isso irá acontecer, porque até há pouco tempo atrás eu não acreditava. Eu achava que era tudo uma grande fábula, uma grande mentira, que tudo isso era até engraçado, né? Fica legal em histórias de ficção científica, mas o Senhor abriu os meus olhos. O Senhor me trouxe uma revelação que pesou muito no meu coração e agora eu sou obrigada a alertar os meus irmãos. Porque um engano se estabeleceu no seio da igreja para deixá-los despreparados para a grande tribulação. Será que você vai aguentar sofrer torturas? Será que você vai aguentar sofrer o que os primeiros cristãos sofreram? Passar fome? Então, se a gente não consegue nem viver fora do sistema, quanto mais passar a grande tribulação. Temos que nos preparar, porque a marca da besta será a aceitação do anticristo. Se você adorar o anticristo, você não será selado por Cristo. E você verá o fim do mundo. É isso que está acontecendo. Então, só para confirmar o tema do nosso estudo de hoje, nosso primeiro estudo, é sobre a segunda volta de Cristo e que diz que a volta de Cristo será um evento majestoso. Ele ocorrerá em segundos e a glória e o brilho da sua presença varrerão o planeta. E os servos serão arrebatados, sumindo instantaneamente de toda a terra. O anticristo será derrotado. Então, meus irmãos, o que vocês acham disso? Eu, sinceramente, fico às vezes assustada, porque tenho a certeza, o Senhor colocou no meu coração a certeza de todas essas coisas. Eu sei que o inimigo está operando já há muitos anos e já estamos no tempo do fim. Acredito que não é só por causa do sistema, do momento que vivemos, da pandemia. Não é só por isso, meus irmãos. É uma sequência de eventos que vem ocorrendo nos últimos anos. Então, fiquem tranquilos, fiquem na paz do Senhor, se apeguem ao Senhor, para que o Senhor abra os seus caminhos, te mostre qual a direção e realmente possa te selar e te marcar como um filho de Deus, como um servo do Senhor. Eu agradeço muito a atenção
E aguarde o próximo vídeo. Estou aberta às sugestões, às críticas. E até mais, fiquem com a paz do Senhor.